Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai abordar um método prático, rápido e funcional para vocês começarem a operar. Então eu vou ensinar para vocês como avaliar uma tendência, se o mercado está numa tendência de baixa, se o mercado está numa tendência de alta. A partir do momento que vocês avaliam e validam essa tendência, como vocês vão rastrear essa frequência, então entender se já está no momento do topo de canal, fundo de canal, entender tudo isso e mais algumas técnicas através do nosso método que eu vou ensinar para vocês. Então vamos para a tela agora que vocês vão entender do que eu estou falando. O método que a gente vai explicar para vocês hoje é o método 3D. 3 perguntas sempre nessa ordem antes de qualquer operação. Qual é a direção? Qual é a minha leitura de preço e em que prazo? Direção de alta, vocês vão trabalhar com qual? Direção de queda, vocês vão trabalhar com put. Dimensionamento. Quanto do meu capital eu coloco nessa tese? Tamanho da posição, sabendo que o prêmio pago é o risco máximo. Defesa, qual estrutura trava esse risco com mais precisão? Opção seca ou trava? Onde realizo o meu lucro e onde saio da posição? Onde você vai realizar seu lucro, independente do percentual que ele esteja, a partir do momento que você definiu sua entrada. Onde você vai realizar sua saída, independente do percentual que esteja, a partir do momento que a leitura foi contra você. Então vamos lá. Direção. 3 ferramentas que eu vou ensinar para vocês agora e nada mais. Topos e fundos, canais de tendência são as ferramentas que nós vamos trabalhar agora. Então vamos lá, vamos pegar um ativo. Eu separei esse ativo aqui porque é um ativo que nós já estamos analisando. Então vamos pegar este ativo para analisarmos. Aqui nós temos Marco Polo de ticker POMO4. Qual o primeiro passo para identificarmos uma tendência? Uma tendência, então como você define uma tendência? Uma tendência de alta, você vai definir sempre o novo topo, ele vai ser mais alto do que o topo anterior. Sempre o novo fundo, ele vai ser mais alto do que o fundo anterior. Numa tendência de baixa, você vai definir sempre o novo topo vai ser mais baixo do que o topo anterior, sempre o novo fundo vai ser mais baixo do que o fundo anterior. Então vamos para o gráfico para a gente analisar isso. Então vamos avaliar esse ativo aqui, POMO 4. Então vamos marcar o que é um topo. Um topo é uma máxima do ativo, um outro topo, um outro movimento de máxima, aqui um outro topo, aqui um outro topo, aqui também uma sequência de vários topos. Ou seja, olhando esta imagem, vocês têm aqui o primeiro topo. Este topo aqui está mais baixo do que este topo aqui? Sim. Então temos, a princípio, uma tendência de baixa. Qual é o próximo topo de referência? O próximo topo é esse. É mais baixo do que esse aqui? Sim. Ou seja, tendência de baixa confirmada. Este topo aqui chega até romper este topo aqui. Ou seja, talvez tivéssemos ali um princípio de reversão de tendência. Então aqui nós temos um fundo, é mais baixo do que o fundo anterior, o próximo fundo é mais baixo do que o fundo anterior, aqui os fundos também lateralizam e quando o mercado faz esse movimento de volta aqui que rompe o topo anterior, que você ligou o seu sinal de alerta, você falou, opa, pode ser que tenhamos uma reversão de tendência, vou aguardar o próximo movimento. Qual é o próximo movimento? Mais um fundo naquela linha, então a sua tese de talvez reversão de tendência pode ser que se confirme, só que o próximo topo já é mais baixo, o topo seguinte também já é mais baixo e o fundo seguinte renova o extremo. E aí ele dá sequência ao movimento de queda. Topos mais baixos do que os anteriores na sequência e os fundos também confirmam essa tendência de fundos mais baixos do que os anteriores. Então nós temos aqui formada o nosso primeiro critério do método 3D, que é definimos a direção e expliquei a primeira técnica para vocês aplicarem para o entendimento da tendência, definirem ali os topos e fundos. Então, topos e fundos descendentes, nós estamos numa sequência de baixa. Topos e fundos ascendentes, nós estamos numa frequência de alta. Então, a partir do momento que você definiu a tendência através dos topos e fundos, é você rastrear essa frequência. Você definiu que estamos numa tendência de baixa. Agora vamos rastrear essa frequência. De que forma nós vamos rastrear essa frequência? Através da ferramenta de canal. Aqui no TradingView, essa plataforma é o TradingView. Se vocês virem aqui, vierem aqui de cima para baixo, aqui tem na segunda opção, lá, canal paralelo. Vocês vão pegar, definir o topo de frequência, traçar no próximo topo mais perto que bata na sua linha e o fundo mais fundo entre eles. Desta forma. O que você falou, Eric? Eu não entendi. Definimos um topo, que será o nosso primeiro ponto de ancoragem. Qual é o próximo topo que bata na nossa linha, esticando ela na tendência, e qual é o fundo mais fundo entre eles. É isso. Simples assim, senhores. Ok, agora temos um canal traçado. Como a gente vai fazer essa leitura? Do que nos serve esse canal? Vamos lá. Dentro do canal, a gente vai
máxima do canal, mínima do canal e os 50% do canal. A gente pode ver que o ativo, então, ele trabalha aqui na nossa ancoragem a máxima, aqui o nosso outro ponto de ancoragem, outra máxima. Boa parte do tempo ele está trabalhando a região do 50% do canal. Como a gente vai ler isso e operacionalizar? Da seguinte forma: o mercado ele está arrumando para a mínima do canal, certo? Então o mercado aqui, neste movimento, fez um movimento de mínima, defendeu a mínima do canal, volta, trabalha os 50% do canal, volta, rompe os 50% do canal, vai lá, trabalha a máxima do canal e aí volta a trabalhar. Tenta trabalhar acima dos 50%. O movimento seguinte é um movimento de muito fluxo em direção à mínima do canal. Então, como você vai avaliar essas regiões? Então, primeiramente, definimos o canal, entendemos que nós estamos, vamos pegar a régua para medir em âmbito percentual, 6% da mínima do canal. A gente vai dar um zoom menos. A outra técnica que eu vou ensinar para vocês é a gente avaliar onde o mercado trabalhou, ou seja, o que você quer dizer com o mercado trabalhou? Este movimento aqui, ó. O mercado faz um movimento expansivo, desce, expande, desce, vem, rompe a região, então você vê o mercado mais lateralizado naquele nível. A gente vai pegar e vai posicionar a ferramenta rastreando estes níveis de preço também. Ou seja, nós temos uma confluência entre uma região onde o mercado trabalhou para trás, a mínima do nosso canal. Isso é ponto a nosso favor, é ponto que conta dentro da nossa análise. E quando nós avaliamos lá no método 3D, nós falamos o quê? Qual é a minha leitura de preço e em que prazo? Se a minha leitura é de alta, ou seja, se eu estou identificando que o mercado está subindo, eu vou trabalhar com call. Se eu estou identificando que o mercado está caindo, eu vou trabalhar com put. Então, o que você poderia fazer de forma operacional aqui? Identificar essa região de mínima do canal e efetuar uma compra de put. Então, em qual nível de preço seria? Essa região aí do 4,30, 4,35, aguardando que esse movimento de queda finalize e aconteça, valorizando essa put até essa região aqui, onde você definiu como mínima do canal. Outra forma de operacionalizar seria: o mercado chegou a essa região, você entendeu a defesa, aguardou a defesa no nível de preço, o primeiro movimento de reversão que faça, você avalia uma compra de call para pegar essa valorização pelo menos até os 50% do canal. É uma outra possibilidade operacional. Se você tivesse feito essa leitura aqui neste 50% do canal e comprado essa put lá na mínima do canal, você já estaria ganhando alguns mais de 100% aqui, porque exatamente neste movimento. Como você poderia ter feito essa leitura? Da forma que eu expliquei anteriormente. Então, resumindo, como a gente vai rastrear o canal? Região de máxima do canal, a partir do momento que o mercado faz uma defesa e o movimento se reverte, você vai avaliar então que o mercado vai voltar ao menos aos 50% do canal. Então você vai lá e compra sua put no 50% do canal. O mercado defendeu, ok. Rompe o canal, rompe os 50% do canal, então qual é o seu próximo alvo? É que o mercado venha até a mínima do canal. Então você avalia a compra de put nessa mínima do canal. Voltando aqui para trás. Quando o mercado vem no seu movimento corretivo, o que é um movimento de reversão que eu falei para vocês? Ó, vou pegar esse exemplo do que aconteceu anteriormente aqui na mínima do canal. Quando o mercado vem neste movimento corretivo, né? Então ele veio, fez toda essa correção aqui, e aí defendeu a mínima do canal. Quando ele faz essa defesa, vocês podem ver que vem um movimento, rompe, o movimento seguinte tenta novamente e devolve. Este movimento de defendeu a mínima do canal, você já vai avaliar a sua compra de call pelo menos até os 50% do canal. Prazo, aí é uma coisa mais técnica, mais abrangente, para vocês terem um entendimento de qual prazo. Eu vou comprar essa call para uma semana, eu vou comprar essa call para 30 dias, 100 dias, então essa questão do prazo é mais técnico, mas a minha recomendação é que vocês trabalhem com pelo menos mais de 35 dias nessa compra de call para dar tempo, porque esse movimento ele pode acontecer de forma razoavelmente rápida, como foi aqui. Nós tivemos então
dezembro, ele chegou no meio do canal final de janeiro, então foi aqui 30 dias, ou seja, se você tivesse comprado uma call para 30 dias, teria dado certo, você teria lucrado bastante, mas pode ser que demore um pouco mais. Então, pelo menos 35 dias aí de prazo é a nossa recomendação. E aí a leitura é a mesma. Chegou no 50% do canal, você quer continuar participando do movimento, entendeu que o mercado rompe, defende os 50%, e vai continuar o fluxo até a máxima do canal, você compra. Eu estou trabalhando com máxima, 50% e mínima do canal para você efetuar essas operações com opções fora do dinheiro, para ficar bem claro e bem ilustrado para você, mas isso não é uma regra. Você pode trabalhar com uma compra, uma frequência mais baixa do canal aqui, então num 75%, num 25%. Isso aí é uma leitura um pouco mais evoluída, mas são possibilidades operacionais. O que eu quero que vocês entendam? O primeiro passo, né, do método, define a direção. Você definiu que é uma tendência de baixa, pega a frequência dessa tendência através do canal. Pegou a frequência através do canal, a outra técnica, push, diminui o zoom e veja se para trás tivemos movimentos relevantes naquela região onde corrobore ainda mais com a sua frequência de canal para começar a travar os níveis de preço. Definiu tudo isso, você vai definir a operação que você vai utilizar. A outra técnica do método é dimensionamento. Você definiu o seu dimensionamento, então é uma posição que você vai entrar com 10% da sua margem disponível, 5%, 2%, depende muito do ativo, do risco que você está disposto a correr naquela operação, do seu grau de confiança para aquela operação. E a última ideia do método 3D, então, é direção, dimensionamento e defesa. Por que defesa? Imaginemos que este movimento de queda aqui, ele continue. Então vamos lá, o movimento de queda continuou, chegou à mínima do canal, fez um movimento de defesa. No movimento de defesa, você avaliou a sua compra de call lá no 50%. Mas o movimento seguinte foi de continuidade na queda e rompimento da frequência do canal. Então a defesa do método 3D inclui-se exatamente neste ponto. Por quê? É uma operação de débito, o máximo que você perderá é o que você pagou pela operação, mas você não precisa perder o máximo a partir do momento que você definiu um ponto de defesa. Seu ponto de defesa é exatamente perdeu a frequência do canal, ou seja, o mercado vai mudar a frequência dele, vai romper aquele canal, vai dar sequência ao movimento de queda, pode ser que não, pode ser que ele volte para dentro do canal, mas você não consegue prever o futuro. Você consegue parametrizar isso através dessas técnicas que eu estou te ensinando. Rompeu, então, perdendo a frequência, você vai lá e sai da operação, estopa ela. Qual é a outra questão da defesa? A defesa também serve na realização de lucro. Então, o movimento aconteceu, mas ele está acontecendo muito lento. Então, você comprou uma call para 40 dias e ela vem se valorizando lentamente, faltando 15, 10 dias para vencer. Ela ainda é uma call fora do dinheiro, mas que anteriormente tinha um delta 20, agora tem um delta 35, 40, mas você está receoso porque você vê o mercado começando a perder força quando chega à região dos 50% do canal. Então você vai e realiza o seu lucro também, não vai esperar o vencimento. Então a realização do lucro e também a saída numa realização menor do prejuízo, este é o terceiro ponto do método 3D. Então, direção, dimensionamento e defesa, nessa linha de raciocínio. Aí você me responde, muito legal, Eric, você explicou muito bem, eu entendi perfeitamente, isso vai ajudar muito no meu operacional. Mas como eu operacionalizo isso? Vamos para a tela de novo. Então aqui nós definimos esta possibilidade do mercado vir até essa região do 4,30. Eu disse para vocês que quando você tem a perspectiva ainda do movimento de queda, você vai comprar uma put. Profit Pro, como eu disse para vocês no pelo menos de 30 dias. Esse ativo não é dos ativos melhores de liquidez, então 30 dias nós não vamos conseguir encontrar liquidez suficiente. 4,30 não temos nada, temos 4,39. Aqui nós temos a grade de opções, lado direito puts, lado esquerdo calls. Aqui no ESC a gente tem a compra, no BID a gente tem a venda. 4,39, vamos efetuar a compra. Clicamos aqui em comprar, ele vai aparecer aqui embaixo as opções, put, compra, você avalia o preço, está cotando aqui entre 0,9 e 0,8, então você vai e em
envia a ordem. Ordem criada, ordem executada. Você clica aqui em acompanhamentos e agora você vai acompanhar a sua ordem. Dentro dos próximos 30 dias, este movimento de queda acontecendo até essa região do 4,30, 4,35, esta put que você comprou por 9 centavos vai ter uma valorização expressiva. Se o movimento for ainda mais forte, até a mínima aqui já na próxima semana, o seu lucro vai ser exponencialmente muito maior. Se for um movimento lento, você vai ver o lucro aparecendo lentamente. Defesa, lembra do método? A última palavra do método era defesa. Direção, dimensionamento, defesa. A defesa tem que ser a partir do momento que o mercado volta acima da região do 4,70. Porque se ele absorve nesta mínima aqui, faz um movimento de reversão, ou seja, não teve nem força para chegar até a mínima do canal e volta para romper este nível do 4,70, esta operação aqui precisa ser encerrada. 50%, 40%, vai depender do prejuízo que esteja no momento. Então, nós explicamos o método, explicamos todas as técnicas, como identificar topo e fundo, né? Validando a tendência, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, pegando essa frequência com o canal, vocês identificando os pontos operacionais dentro do canal, avaliando regiões anteriores no gráfico para reforçar ainda mais e validar a sua operação e finalizamos executando uma operação. Todo o passo a passo ensinado com muita facilidade e tranquilidade para vocês verem como é tranquilo e fácil de executar isso. E aí, a partir de amanhã, vocês já podem, através de outros ativos, a gente trouxe um exemplo de um ativo específico aqui, mas vocês pegam qualquer ativo que vocês estejam avaliando. Primeiro, identifica qual a tendência dele, alta, baixa, lateralidade. Ah, dá para fazer alguma coisa em lateralidade? Dá para fazer muita coisa em lateralidade. Identificou a tendência, vão aplicando então todas as 3 fases do método 3D, definindo a sua tendência, o dimensionamento da sua posição, então direção, dimensionamento e o seu ponto de defesa. Nunca esqueçam do seu ponto de defesa, não casem com operação. Então agradeço a todos pela participação no vídeo de hoje, até o próximo vídeo.